O brasileiro está vivendo mais. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida subiu para quase 75 anos. Em relação à mortalidade infantil, a taxa caiu para 15 mortes a cada 1.000 nascimentos. Porém, o Maranhão continua apresentando os piores números. Aqui, a taxa de mortalidade infantil é de mais de 24 mortes por 1.000 nascidos vivos. De acordo com os especialistas em pedagogia, o ambiente escolar não pode ficar restrito a lições das disciplinas tradicionais, como português e matemática. Os professores também devem se esforçar para estabelecer uma metodologia voltada ao exercício da cidadania. Pensando nisso, alunos do ensino médio de São Luís participam de um projeto que visa o combate às formas de opressão e discriminação. Enxergar na tela o que evitamos enfrentar no dia a dia. A linguagem cinematográfica foi a forma encontrada pelo antropólogo Alderico Almeida para abordar temas como homofobia, racismo e preconceito com alunos do ensino médio de escolas públicas de São Luís. São adolescentes de 14 a 17 anos e que estão em situação de vulnerabilidade social. Estudos da própria Secretaria de Direitos Humanos e da Rede de Proteção à Criança e Adolescente daqui do Maranhão divulgam dados a respeito dessa situação de risco em que esses adolescentes se encontram. Então é uma faixa etária que está exposta à violência, ao tráfico de drogas, a momentos que não são pertinentes à educação. Eles trazem um aspecto cultural que os levam ao consumo de drogas, de álcool precoce e também essa questão da violência que está alarmante na nossa cidade. O ambiente escolar não está livre de situações de discriminação. As pessoas não sabiam como agir, bastante preconceito com os meus amigos, eles não tinham ideia de como aquilo afetava ele, entendeu? As pessoas que sofriam o preconceito. Valeu a pena ter participado do projeto? Sim, sim, demais. Valeu muito a pena, porque a nossa forma de pensar ficou ainda melhor. O que me fascinou no projeto foi a forma como a arte pode interferir nas questões sociais. O trabalho desenvolvido com os adolescentes recebeu o apoio dos docentes de outras disciplinas. Existe sim ainda o preconceito, existe ainda uma certa resistência a esses assuntos. Depois de passar por várias escolas públicas de ensino médio, o projeto de extensão universitária Curta Diversidade chega aqui ao Cine Praia Grande. Uma vez por mês, haverá exibição de curtas, filmes e documentários que abordem questões de gênero, discriminação e preconceito. Após a projeção, o público poderá debater os temas com especialistas da área. O idealizador do projeto ressalta que o debate sobre a diversidade extrapola a questão de gênero. Não é possível enxergar esse sujeito que assume uma identidade de gênero, ele vai assumir uma identidade cultural, uma identidade racial. Eu falo que esse sujeito que é homossexual, ele também pode ser negro, ele também pode ser um cadeirante. Portanto, não dá para dissociar que a gente vai falar apenas de LGBT ou de negros ou de pessoas com deficiências. A gente vai falar desse sujeito enquanto diverso. E ainda sobre o tema, nós recebemos o representante da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Maranhão, Tiago Viana. Bom dia, Tiago. Bom dia. Como a Comissão de Diversidade Sexual da OAB vem trabalhando para diminuir as diversas formas de violência sofrida pela população LGBT? A gente tem atuado em várias frentes. Primeiro, a gente tem feito toda uma assessoria jurídica junto às ONGs LGBTs e também junto ao governo do Estado, ao poder público de uma forma geral, municipal e estadual, para garantir as políticas públicas, dotação orçamentária, enfim, para todas as políticas públicas necessárias para se discutir essa questão LGBT. A gente tem atuado também no judiciário, fazendo assessoria em alguns casos, como assistente da acusação em alguns casos de homicídio, por exemplo, também trabalhando a questão LGBT. E o número de casos vem crescendo, ou é porque as pessoas estão denunciando mais? Na verdade, com toda essa abertura hoje que se tem para se poder, enfim, livremente viver a sexualidade e a afetividade, os casos aumentaram, não é porque simplesmente aumentou o número de LGBTs, simplesmente se tem hoje mais liberdade para poder fazer esse tipo de denúncia. Agora, Tiago, uma parcela da população LGBT, mas que fique bem claro que não é só ela, né, convive com o vírus HIV. Existe denúncia na hora de contratação de uma pessoa
pessoa com o vírus? Infelizmente, sim. Eu tive contato com um grupo de jovens vivendo com HIV/AIDS e os relatos são muito nesse sentido. Hoje, inclusive, é crime, por exemplo, falar que a pessoa tem HIV/AIDS e aí as discriminações, enfim, ainda ocorrem muito, até mesmo por conta da falta de acesso dessas pessoas aos direitos, saber como agir em caso de discriminação. Agora, Tiago, nesses casos, quando a pessoa é impedida de frequentar o trabalho, o que a lei diz nesse? Olha, primeiro que dá para processar pela Justiça Trabalhista, dá para processar, além de pedir também danos morais, porque antes era só discriminação, mas a partir deste ano foi aprovado um projeto de lei que torna crime esse tipo de conduta, discriminar no ambiente de trabalho, em questão de atendimento ou divulgar a condição de pessoa vivendo com HIV/AIDS. Agora, um caso que ganhou bastante repercussão em todo o Maranhão, né, foi a questão do professor da UFMA que foi desrespeitado em sala de aula, nos corredores, né, inclusive, né, a gente leu algumas informações e ouviu também que a universidade, a UFMA, simplesmente emitiu uma nota de repúdio e orientou o profissional a usar o banheiro feminino. Infelizmente, sim. Houve todo o processo de perseguição literalmente sistemática, foi relatado por nós, professor, a gente já ajuizou uma queixa-crime e pretende, a questão é que no ambiente da UFMA, do ponto de vista administrativo, não há como a UFMA agir porque não há um código de ética estudantil onde se coloca que pode processar e punir esses casos de discriminação. Aqui em São Luís, quais são as principais denúncias? Volta essa questão de atendimento a estabelecimentos comerciais de uma forma geral, caso de discriminação também em relações de trabalho, sendo expulsos, enfim, de bares e restaurantes, simplesmente por demonstrar afetividade. O senhor está participando de um debate mais longo no projeto Curta a Diversidade. O que será abordado no debate pelo senhor? Então, a gente vai falar sobre direito e afetividade, que é basicamente hoje discutir o direito das pessoas viverem arranjos familiares ou modelos de relacionamento fora do modelo dito tradicional, né, entre homem e mulher ou entre o casal monogâmico. O que se coloca é a liberdade das pessoas de poderem viver a afetividade de acordo com o que querem, desde que por livre, espontânea vontade e também nos modelos, enfim, que escolherem, desde que não façam danos a terceiros, as pessoas têm liberdade de fazer essas escolhas. Sobre o curta, é uma produção nacional? Fala mais pra gente sobre isso. Duas produções nacionais, Leve-me para Sair e o Quenda. Eles dois, enfim, são 40 minutos onde se discute essa questão LGBT e a gente vai, a partir desses curtas, fomentar o debate sobre liberdade, direito e afetividade. Você acha que os casais homossexuais estão se expondo mais? Sim, porque há mais liberdade, sobretudo essa questão da garantia da união estável pelo STF em 2011, as pessoas estão tendo mais liberdade. Volto a dizer, não é porque hoje estão aparecendo mais, porque hoje se tem mais liberdade de poder viver essa sexualidade, essa afetividade. Vamos falar novamente sobre o curta, é interessante, né? Como é que está assim, a procura? As pessoas estão se interessando pelo assunto? Sim, a gente tem divulgado a nossa página nas redes sociais, a procura está grande exatamente porque trabalha uma coisa bem lúdica, que é o próprio cinema, uma forma bem livre, bem tranquila, de trazer esse debate e poder debater tranquilamente, sem todo um rigor, às vezes, que as questões acadêmicas têm. E quem pode participar desse debate? Bem, o convite é aberto ao público, tem um valor simbólico lá do ingresso, mas todas as pessoas se sintam convidadas para poder comparecer e ter esse bate-papo com a gente. Tiago Viana, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço.